Tocou a sirene em Tel Aviv. Pronto. O dólar subiu antes do mercado abrir aqui no Brasil. Isso não é teoria, é o que aconteceu em abril de 2024. E quem entende por que isso acontece, consegue se posicionar antes de qualquer manchete. O real é uma das moedas mais sensíveis do mundo a crises geopolíticas. Não por fraqueza, por estrutura. O Brasil é uma economia emergente, exportadora de commodities, com mercado de capitais aberto. Isso significa que qualquer fuga global de risco bate primeiro aqui. E o conflito no Oriente Médio é o gatilho de fuga de risco mais clássico da história dos mercados. Quando estoura uma crise no Oriente Médio, os investidores institucionais do mundo inteiro fazem exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Vendem ativos de risco e compram dólar e ouro. Por que dólar? Em momentos de pânico, o mundo foge para o ativo mais líquido e mais confiável que existe. E esse ativo é o dólar americano, principalmente os títulos do Tesouro Americano. O Brasil, sendo emergente, acaba ficando dos dois lados. O lado ruim é a saída do capital estrangeiro da Bolsa e dos nossos títulos públicos, o que derruba o real. O lado bom, o petróleo sobe e o Brasil é exportador de petróleo. A Petrobras valoriza e o saldo da balança comercial melhora. O estrategista aumenta a exposição dos dois lados. O afobado só assiste. Os números de abril de 2024, quando o Irã lançou 300 mísseis contra Israel em um único fim de semana. Dólar subiu 4,2 contra o real em 5 dias. Petróleo subiu acima de 87 dólares o barril. O Ibovespa recuou 1,8 na abertura. O ouro atingiu a máxima histórica acima de 2.400 dólares. Quem tinha dólar e ouro na carteira acordou mais rico segunda. Quem estava 100% em real acordou mais pobre, mesmo sem ter feito nada de errado, exceto deixado o investimento totalmente local. Esse é o risco que a maioria das pessoas não vê, o risco cambial. Os números até agora. O dólar bateu e não se sustentou acima dos 5,15 e devolveu a alta porque o cenário catastrófico não se consolidou. O ataque de fevereiro ocorreu. A retórica militar foi dura, mas a cadeia logística global de energia continuou a fluir. Sem o choque letal da oferta do petróleo para sustentar o pânico prolongado, aquele prêmio de risco de guerra derreteu. O fluxo de capital, percebendo que a economia global não iria parar, voltou a buscar rendimento, o que aliviou a pressão sobre o real. Você não precisa adivinhar quando vai ter guerra. Você precisa estar estruturado para se tiver guerra. 3 movimentos simples que o estrategista considera. 1. Exposição cambial constante. Pode ser via fundo cambial, via BDR, via ETF internacional. Vai funcionar como um seguro geopolítico. Quando o mundo entra em pânico, essa posição aprecia automaticamente. 2. Commodities. Petróleo subiu, Petrobras tende a subir junto. A Vale também se beneficia da fuga para os ativos reais. Isso não é especulação, é correlação histórica. 3. Renda fixa curta. IPCA e CDI curto podem preservar seu poder de compra melhor do que qualquer aplicação pré-fixada de longo prazo. E aqui tem uma lição rápida. Não importa quão alta esteja a Selic e não importa quanto o Banco Central sinalize que vai cortar a taxa Selic. Por quê? Porque sempre existe a possibilidade de aumento. Então, um percentual da sua carteira sempre precisa estar atrelada a CDI e IPCA. A pergunta certa não é se vai ter guerra. A pergunta certa é, minha carteira sobrevive se tiver? Se a resposta for não, você tem trabalho a fazer. Na semana que vem, episódio 5, Guerra e Bolsa. Quais ativos caem e quais sobem? E como transformar o caos em assimetria de ganho? Segue aqui, risco calculado, execução implacável. Bora pra cima!